7 aprendizados que eu tive com a série, ou melhor dizendo, com o documentário do Arnold Schwarzenegger, sei lá como é que pronuncia, vou nem me atrever não. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar aqui as 7 lições. Não é uma, não é duas, não é três, são 7 lições e a última é a melhor de todas, que é isso serve para mim e para você e vai passar por gerações e ainda vai continuar servindo. Então, ficou curioso, quer saber mais? Assista o vídeo do começo ao fim. Então, bora lá, em busca do shape para mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo por cá. Agora eu quero trazer esse conteúdo. Essa semana eu estava assistindo essa minissérie de 3 capítulos, cada capítulo aí 1 hora e 20, algo assim. E me deparei que hoje foi o último episódio, né, que eu assisti, e teve algo muito forte. Mas calma, esse algo muito forte, o Arnold falou, foi acho que foi a maior derrota que ele sofreu, né? Que vai ter também muito a ver com o último ponto que eu coloquei como a pior lição, né, da vida dele, né? Mas isso aí vamos deixar pro final. Mas isso que me fez também, a última lição me fez abrir esse vídeo aqui e trocar essa ideia com vocês. Até então, o vídeo que eu ia fazer é reagindo ao treino dele, né? Reagindo ao treino das antigas do Arnold, mas agora não. Depois, futuramente aí, semana que vem eu lanço esse vídeo aí, se vocês quiserem, comenta aqui. Mas o vídeo é esse aqui. Então, bora lá. E a primeira lição, né? Vou falar um pouco que vai ter um pouco de spoiler. Se você não assistiu essa minissérie da Netflix falando sobre a trajetória do Arnold, eu não recomendo que você assista esse vídeo se você tiver algum problema com spoiler, porque eu vou estar falando aqui, não tem como não citar algumas partes do enredo da série em si, dos capítulos. Então, se você tem esse incômodo de tipo, eu quero assistir e não quero nada de spoiler, esse vídeo não é pra você, já cai fora e sai fora. Se você não tiver nenhum problema, assiste esse vídeo que vai ter um pouquinho de spoiler. No princípio, né, vai começar a minissérie, vai focar na trajetória do Arnold como atleta, mostrando a família, mostrando um pai que era bem rígido na criação, que estimulava sempre os filhos. Arnold ele tinha um outro irmão mais novo, a qual eles eram sempre mais estimulados a serem competitivos, né, ao ponto de um sempre competir com o outro e ter recompensas. Foi nessa criação de um local bastante disciplinar, né, uma casa onde o pai era bastante rígido e disciplinador, que ele aprendeu essa forma dele de levar isso para a vida dele como um todo. E a série fala um pouco disso e vai chegando até o auge dele como um atleta de fisiculturismo. Para quem não sabe, o Arnold aí tem várias coleções, né, de campeonato, sendo o melhor do mundo e defendeu isso por vários anos. Então é um cara que de fato aí é referência no quesito musculação, no quesito fisiculturismo. E ele vai mostrar essa trajetória do Arnold, desde ele achando, né, assistindo lá no cinema, um ídolo dele, algo que ele admirava, que inspirou ele a treinar e a buscar a musculação. Eu quero dizer tudo nesse contexto para você ter algo na sua mente. Que o Arnold, através dessa família que ele teve, né, pelo pai bastante, como é que se pode dizer, rígido e disciplinador, ele aprendeu a ter foco. E essa aqui já é a primeira lição. Tenha um foco claro na sua mente e só pare quando chegar nele. Quando o Arnold colocou na cabeça dele que ele ia ser o maior e maior atleta, que ele ia ser o cara, ele colocou e foi até, né, ele fez por onde até chegar nisso. Então o Arnold, ele fez por onde que de fato ele chegasse até lá. Apesar das críticas, apesar que ele não era bastante bem visto, apesar que as pessoas tinham uma crítica nele, né, por ele ser de outra região ou algo do tipo, o Arnold competia e todo o tempo que ele não, ele perdia, ele ressignificava. Vou treinar, bora batalhar, porque eu sei o alvo que eu tenho. E hoje você muitas vezes é muito, atira para tudo que é lado. Sabe aquele mar de oportunidades? É o mundo, vai ter sempre várias oportunidades. Mas se você não for um cara que tiver foco, você vai atirar para tudo que é lado. Você vai atirar para todas as direções, não vai pegar um, né, realmente que te importa, realmente que é importante para você. E essa lição do Arnold, quando ele focou para ser um atleta, e não só atleta, mas o melhor atleta, até o ponto de sempre defender os títulos e ganhar, foi uma lição muito importante. Hoje, no mundo aí está cheio de oportunidades, mas também é uma distração, porque em vez de você ficar focando naquilo que realmente importa, você fica vendo várias oportunidades, não sai em cima do muro
em direção daquele e não, né? E outra coisa, melhor o fim do que o começo, já dizia até na Bíblia. Então muitas vezes você começa um projeto e não conclui, vai para outro, inicia outro, nunca tem constância em nada, nem consolida nada, não tem raiz em nada. Então hoje pega um projeto, abraça esse projeto, como Arnold naquela época de atleta quis mostrar que ele conseguia ser o maior e foi o maior, e é uma referência hoje no esporte. Ele fez o que ele botou na mente dele, ele foi disciplinado, ele foi de fato focado, ele só parou até quando conseguiu. E digo mais, ele não só parou por aí não, porque várias vezes ele renovou aí a expectativa, né, de um novo desafio e ser melhor a cada competição, até ele chegar no topo. Então é isso, tenha clareza quais, né, são os seus objetivos e alvos, tranquilo? E no ponto, aprender a lidar com as críticas. Depois do primeiro capítulo, passando para o segundo capítulo, Arnold começa uma nova jornada, a jornada a qual ele está focado aí em ser um astro do cinema, onde ele quer de fato entrar nesse mundo, né, do business, um mundo onde ele fazia negócios com a imagem, apesar que juntamente com o fisiculturismo naquela época também alta, ele fazia várias publicidades para revistas, para rádio e etc. Ele é bastante convidado, ele já trabalhava a imagem, mas ele agora está se vendo entrando em uma outra jornada, a jornada de ser um ator, e não qualquer ator, mas porque Arnold, para muitos, ele tinha um cara de sotaque diferente, era um cara muito grande. Os atores daquela época eram franzinos, Al Pacino, magros, não era aqueles caras musculosos. Ele foi bastante criticado por ele ser um cara fisiculturista, né, vindo do fisiculturismo e ter aquele shape de meter medo em muita gente, porque naquela época não era o perfil do ator, né? Se você pegar os perfis daquela época, era tudo magro, franzino e baixo. E o Arnold veio quebrar esse padrão. Mas você acha que porque ele tinha essa fama no fisiculturismo, que ele tinha essa audiência toda, essa mídia, essas pessoas que abraçaram ele no fisiculturismo, ia ser parecido com a mídia? Aí que você se engana. Pelo contrário, ele foi muito criticado, foi muito apredejado, foi muito excluído, até ao ponto que ele soube lidar com as críticas, soube desenvolver novas competências, soube desenvolver performance, aprendeu inglês, aprendeu a falar a pronúncia, né, aprendeu a pronunciar como de fato ele precisava pronunciar. O primeiro vídeo dele, para você ter ideia, foi dublado, não foi ele que de fato, ele fez o filme e tudo, mas dublaram ele por causa que ele não conseguia falar corretamente. Então você tem que entender que muitas vezes você pode mudar, né, você está no momento que você quer se estimular, ter novos objetivos, e quando você entra numa área nova, que ninguém te conhece, que você não tem aquele espaço conquistado, vai vir muitas críticas, porque as pessoas não sabem, né, o seu potencial. E muitas vezes você, com as críticas, quer parar. Olha aí o Arnold, ele fez o cara seguiu o caminho ao contrário. Com a crítica muitos param, com a crítica muitos ficam depressivos, com as críticas muitos querem largar tudo. Ele fez o oposto disso, ele foi lá e buscou arrumar e conquistar o espaço como ele conquistou. Para quem não sabe, vários sucessos de bilheteria, o Arnold, né, foi um dos atores principais dessa época. Ele era um das concorrentes, né, um dos concorrentes principais depois, né, de conseguir ganhar seu espaço, tanto na comédia como na ação. Ele era um dos bastantes, né, competidores. Entre ele e o Rocky Balboa, entre ele e o Sylvester Stallone, de fazer o Rocky Balboa, eram dois competitividades, né, você vai ver naquela época os maiores na tela de cinema, eles dois. Então aí você tirava que ele ocupou um espaço que era muito indesejado, ninguém queria ele. Até para fazer o Conan, que foi um dos papéis que destacou bastante a carreira do Arnold, ele não foi quisto pelo diretor. Então, muitas coisas que você tem que entender que as críticas não podem te parar. Se hoje você está aqui, você tem que, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer isso aqui, as críticas não podem te parar. Eu vou criar um canal no YouTube, vai ter muita gente que não me conhece, vai tirar piada, eu não estou nem aí, eu vou fazer acontecer. Por isso, se você já quer incentivar um canal pequeno, como esse aqui, que não liga para as críticas, já se inscreva aqui, incentive nosso canal, deixe seu like, bora lá. Então aprenda a lidar com as críticas e entenda, as críticas não podem te parar. Arnold tivesse parado, ele não tinha chegado a se tornado esse astro no cinema como ele foi no seu tempo. Não tenha limite. As pessoas botam criam na sua mentalidade, muitas vezes eu sei que é o ambiente que você está inserido, muitas vezes é a sua geração, muitas vezes é a sua criação paterna, né, familiar, amigos, eles te botam um limite.
O Arnold era diferente, ele tinha aquela fome, eu quero mais, eu posso mais, eu tenho mais, eu posso conquistar mais. Então seja insaciável, tenha fome. Uma das frases que você vai mais escutar nessa série: eu tenho fome, hungry, né? Fome de vitória, fome de vencer, fome de conquistar. E o Arnold tinha isso, ele não se limitava. Quando ele queria ser atleta, se tornou atleta, passou um dos livros dele do cinema, um dos grandes fisiculturistas na época, passou também nas bilheterias, fazendo maior sucesso nos filmes, e ele não tinha esses limites. Se tinha algo para ele se desenvolver, ele ia lá e se desenvolvia, fazia acontecer. Ele não se comparava com ninguém, pelo contrário, ele era competitivo ao ponto, poxa, aquele cara tá lá, vou tentar passar aquele cara, vou me dar o melhor, vou ser o melhor naquilo que eu faço. Ele era competitivo. Então tenha isso desse lado bom, tenha essa mentalidade, não se limite. Você é a imagem e semelhança do Criador, você é um ser ilimitado. Eu sei que você é limitado no sentido da mentalidade, de fazer várias coisas. Eu sei que a gente é um ser humano, né? A gente não é de ferro, mas no sentido aqui de na sua mente, não se limite por aqui, não se acomode por aqui. Ele era um cara que sempre buscava mais e mais e mais, e quanto mais ele buscava, mais ele ia atrás das suas conquistas. Esse é um ponto, não tenha limite, não ponha limite na sua capacidade. Você pode muito mais do que você imagina. O quarto ponto tem muito a ver com esse terceiro ponto: não seja Mané, ou não seja Tomé. Sabe quem é Tomé? Tomé era um dos 12 discípulos de Jesus e um dos caras mais incrédulos que você vai ver citando na Bíblia, no sentido de quando Jesus estava perto ele não acreditava, ele tinha que ver com seus próprios olhos para acreditar de fato no milagre ou de fato em algo acontecendo. E o que tem esse ponto a ver com o outro? O que tem esse ponto a ver com Arnold? Ele tinha fé, ele acreditava na sua mente, ele já criava a realidade dele muito antes dela ser de fato materializada. Ele acreditava muito antes de ver: eu vou ser o maior no fisiculturismo. Ele não era, mas trabalhou pesado no treino, desenvolveu e foi. Ele não era ator, se desenvolveu e foi ser um dos maiores atores da sua época. Então, de fato, tudo que não era, que não existia, ele tornou-se a existir porque ele acreditou no seu potencial. E tem muito a ver com esse outro ponto, né? O terceiro ponto, que você muitas vezes se limita e não acredita, porque eu estou vivendo hoje, mas você não se imagina daqui a 5, a 10, ou sei lá, alguns anos à frente, se desenvolvendo, sendo o melhor de si. Então, não seja igual o Tomé, não venha ver para crer, creia para ver acontecer as coisas. Arnold tinha essa convicção, que ele acreditava que as coisas iam se realizar e tudo aquilo que ele imaginou iria de fato se concretizar na realidade. Todos os objetivos que ele tinha, seja ser um fisiculturista, né, bem sucedido, seja ser um ator bem sucedido, ele ia lá e fazer, mesmo que isso não fosse na sua, né, na percepção das pessoas que conviviam com ele, uma realidade. Ele foi lá e mudou isso. Não seja Tomé, não seja Mané, acredite, tenha fé. O quinto ponto: se reinvente. Na carreira do Arnold, ele teve que se reinventar várias e várias vezes. Ele foi desbravar o mundo, ele saiu da sua terra natal, foi desbravar o mundo, um local onde ele se sentiu maravilhado, nos Estados Unidos, se sentiu abraçado, ele gostava daquela cultura, gostava do povo. Ele teve que se reinventar várias e várias vezes. Você muitas vezes tem aquela história, igual uma frase bastante conhecida: eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Arnold não, ele não tinha essa mentalidade. Ele entendeu que ele precisava se modelar, se melhorar, se desenvolver a cada dia, seja em desenvolvimento pessoal, seja em espiritualidade, seja com os seus semelhantes, até o ponto que o cara buscou ser um governador e foi um governador. Que ele queria servir o povo, que ele entendeu que o sucesso financeiro dele já tinha conquistado, agora tinha outra forma de retribuir, porque aquela pessoa, aquele público que abraçou ele, que colocou ele no topo, que foi aquela galera que aceitou ele, que popularizou quem ele é hoje, ele quis retribuir servindo o povo. Por isso, muitas das vezes você tem que se reinventar. Muitas vezes você tem que sempre ser o melhor, mesmo que seja 1% cada dia. 1%. Mas seja 1% cada dia melhor. Se reinvente. Seja a sua melhor versão todos os dias. Isso não é fácil. Você tem seus defeitos e suas qualidades. Muitas vezes você tem que melhorar bastante, tem que controlar o seu emocional. Então, uma coisa que eu aprendi muito nessa série é que o Arnold, a cada momento, cada etapa nova que ele seguia, ele se reinventava, beleza? Peguei esse ponto. Sexto ponto, estamos perto do final, tem o último aí. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui porque de fato está agregando,
a informação tá levando para você para um novo nível de crescimento. Então já esmaga o like, monstro. Vai, se inscreve no canal, traz aqui nos comentários sugestões de vídeos. E bora lá. Sexto ponto, o maior investimento. O maior investimento que o Arnold fez na sua carreira foi isso aqui, ó. Aprendizado. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de investir em aprendizado, em desenvolvimento. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem ver da internet, mas não querem investir em algum... aprender com quem já fez, entende? Aprender a metodologia de quem passou 10 anos, que a pessoa vai botar no encapsulado, como te dar uma cápsula com uma pílula, tá aqui, ó. Meu conhecimento, dos meus erros, meus acertos, eu vou te entregar aqui rapidinho, você não precisa passar por isso. Ele fez isso. Ele modelou muitos atores famosos, ele teve que modelar muitos atletas para de fato chegar onde ele tinha que chegar. Então aprenda isso, o maior investimento está aqui no conhecimento. Então sempre invista em conhecimento. Se tiver que passar pagar um curso, investir em um curso, vai lá, um e-book, um livro, mas invista em conhecimento, invista em você, isso aqui não te tira. E o último ponto que eu falei que é a pior lição do Arnold, que é o final do capítulo da série, que ele fala um pouco da sua separação da sua atual esposa. Teve uma polêmica envolvendo ele com a empregada a qual ele tirou a ter um filho. Ele falou abertamente na série que lamentou por isso, que toda a família sofreu, os filhos e a esposa, abalou a carreira dele nesse sentido. Foi uma das maiores derrotas que ele disse que sofreu. Ele já foi bem sucedido nas carreiras, se pode imaginar aqui, porque eu não falei a parte política, ele também entrou na política. Ele buscou não ser prefeito, não ser vereador, mas buscou ser logo de cara um governador e conseguiu aí, com a sua campanha, conseguiu ser bem sucedido nisso também. Mas o maior e o pior erro que ele teve foi que ele teve esse momento crítico na vida dele, que ele teve esse divórcio. E eu acredito que isso serve para mim e para você. A família, ela é o alicerce. A família é a base. A família não foi criada por mãos dos homens, não foi criada por pessoas, foi criada pelo próprio Deus. Então por isso que eu digo que essa mensagem da família é atemporal, cara. Vou morrer, vou sair daqui, vou passar 120 anos nessa terra aqui, vou morrer, e essa mensagem vai continuar, que é a base, que é a família. Então a lição que eu quero deixar com essa, que eu aprendi com o Arnold, é que um sucesso na profissional não justifica um fracasso familiar. Não adianta nada você ser bem sucedido, você ter recursos se sua família não tem de fato aí tido a atenção que você tem que ter para ela. Então, que você aprenda com o Arnold, cara. Se policia, a família é tudo. A família é a base de tudo. Apesar que eles têm os encontros comemorativos em família, vai ele, vai a antiga esposa, mas não é aquela mesma coisa como era que eles moravam, dividiam o mesmo teto. Então, se você muitas vezes está buscando ser bem sucedido, ter seus recursos, aumentar seus recursos, mas aprenda isso. A família vem em primeiro lugar. A família é a base. Se você quer ser bem sucedido é porque você quer prover os seus familiares. Sua mãe, seu pai, ou sua esposa, ou seus irmãos. Se você quer ser bem sucedido por eles. Então não faz sentido você fazer isso tudo por eles e perder eles. Não faz sentido isso. Não faz sentido você querer uma melhoria de vida para eles e depois ficar sem eles, entende? Quando você sai para buscando uma promoção ou crescer, aumentar seu salário, é por conta deles. Então é isso, espero ter ajudado. O vídeo ficou muito extenso. Quem ficou até aqui, comenta aqui. Eu tô aqui até agora. Comenta aqui para me saber se você de fato assistiu até aqui. E é isso, vamos lá. E depois se quiser eu posso fazer uma continuação da parte 2, que aqui eu falei muita coisa no vídeo, A série é muito maior do que isso, tem muito mais coisas. Mas de fato aqui eu separei 7 pontos. Valeu, fui, até os próximos vídeos.